verdade, ele fala mandamento. Paulo pega a palavra mandamento, substitui por Cristo, porque no entendimento de Paulo, o Moisés estava falando de Cristo. E o que corrobora esse fato é que o João vai dizer, e nós já falamos muito disso, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que Paulo está falando em Romanos é o seguinte: vocês não precisam fazer esforço humano para poder entender a mensagem de Deus. A mensagem de Deus está aí. E a mensagem de Deus já não está em tábuas de mandamento. A mensagem de Deus é Cristo. Cristo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não está longe. Como Agostinho disse no livro Confissões, que ele procurou Deus no mundo, em todos os lugares, e não encontrou Deus. E Deus estava num lugar que ele jamais poderia pensar. Onde é que Deus estava? Dentro dele. E por que ele não podia encontrar Deus dentro dele? Porque ele estava em trevas espirituais. Aí entra a famosa teoria da iluminação. Que perdura até hoje, e ninguém contradisse. Em outras palavras, ele dizia: o homem só pode ver Deus dentro dele quando ele é iluminado pelo Espírito Santo. Então, é mais ou menos isso que o Agostinho quer parafrasear Paulo, que está inspirado pelo Espírito Santo. Não precisa fazer grandes coisas, Cristo está perto. A palavra de Deus já está aqui. Então, já que a palavra de Deus está aqui, apenas precisa Deus facilitou as coisas. Subir e descer são atos que os homens fazem, e Paulo está dizendo que você não precisa trabalhar ou realizar atos para obter a justiça de Cristo. É tão simples quanto receber e crer. O contexto mostra que o propósito do apóstolo é contrastar o método legal e obras e o método do evangelho da salvação. E assim, mostrar que um é impraticável, o outro fácil. Pelas obras da lei, ninguém pode ser justificado, ao passo que todo aquele que simplesmente invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor será salvo. William Kelly, teólogo irlandês do século XIX, disse: a linguagem que Paulo usa aqui é tirada de Deuteronômio. Quem fará Cristo descer do céu? Quem fará Cristo subir dentre os mortos? O homem não podia fazer nenhuma dessas duas coisas, mas Deus em graça o encontra. Foi o Pai que enviou o seu Filho ao mundo. Foi pela glória do Pai que ele ressuscitou dos mortos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e Deus o ressuscitou dos mortos. Ou seja, de Cristo vir e de Cristo ressuscitar, homem não pode fazer isso, porque já está feito. Você não precisa trazer Cristo do céu. O Pai enviou o Filho, ele já veio, já aconteceu. Basta crer. Basta crer. Então, não, sim, Sidney. E entra naquela situação que estava falando no começo que no Antigo Testamento era a ação para a salvação, e no Novo Testamento a intenção. Aqui a intenção é Cristo, buscar, crer no Cristo, essa intenção me salva. Exato. Antes era o sacrifício, que era uma ação. Quando a pessoa tem a intenção e confessa, a graça o atingiu e o salvou mediante Jesus Cristo. Agora, o que nós precisamos, e a palavra-chave de uma boa igreja é discipular. O que está acontecendo hoje em muitas comunidades cristãs, Alex, é uma religião à la carte. Estamos entupindo as pessoas estão consumindo religião. De todo lugar. A ordem do Senhor é discipular. É o que
o Lucas está fazendo lá em Piabiru, que eu acho fantástico. Escola de Paulo. É isso que a gente tem que fazer. As células, para que servem as células? Discipulado, gente. Jesus estabeleceu o ministério dele todo em discipulado. Mas aí, o que vai a maioria das pessoas, ou grande parte do nosso corpo pastoral, joga a religião para o povo. É ração. É ração. É tratar o peixe. Aí o Luiz falou uma coisa certa, que o povo está chegando. Mas quantos desse povo está sendo discipulado mesmo? E aqui está, meus irmãos, uma coisa importante. Eu não sou contra coisa que não se faça a igreja nenhuma. O pastor, ele deve obedecer ao que o Espírito Santo está falando no coração dele. Métodos, não tem problema. Mas o que eu vejo é consumo religioso. Não tem palavra, não tem meditação, não tem estudo bíblico, não tem discipulado. É só jargão, é só Deus vai te dar. Sabe? É um encantador, é uma pitonisa gospel. É a ração, o peixe já está acostumado. Domingo, sábado, sei lá que dia, mas domingo principalmente. Olha, peixada, olha, ração para todo mundo. A base é discipulado. E o discipulado, vocês têm que criar mecanismo de discipulado. Células é uma. Escola dominical é outra, mas infelizmente está falido no Brasil. Tem que mudar. Você tem que mudar o método, mas não pode mudar o conteúdo. Antes de célula ser popular no Brasil, eu tive célula quando eu era pastor local. Vocês acham que é, ó? Que G12, rapaz? Que G12, rapaz? Que G12? O G12 apareceu em 96. Em 1990, eu já tinha célula na minha igreja. Sabe como é que era o nome? Se vocês quiserem pegar. Não, esse nome é muito popular. Esse é o nome mais antigo. Não, mas eu tenho o mais antigo. Tem até teia de aranha nesse nome. Atenção, quem quiser copiar minha ideia, fica à vontade. Porque eu não estou mais no Ministério Pastoral Local, então vocês ficam à vontade, tá? Pode dizer que vocês tiveram essa inspiração. Célula viva. E por que eu falava que tinha célula viva? Porque tem célula morta, tem célula cancerosa. A igreja tem que ter uma célula viva. Rapaz do céu. Só não multiplicou mais, porque daí eu fui para Curitiba. Foi o pior ministério que eu tive na minha vida, foi na capital. Pior. Não me adaptei com a cultura, não me adaptei com as pessoas, pessoal frio, pessoal indiferente com Deus, indiferente com relacionamentos. No Rio Grande também não é? Não, pelo contrário. Rio Grande, um dos melhores ministérios que eu tive foi no Rio Grande do Sul. Para começar, o gaúcho se sente orgulhoso porque você escolheu morar no estado deles. Pronto, é 1-0 para você, você já sai ganhando. Se você sentar para tomar chimarrão, é 2-0 para você. É, bastante. Então, veja, aí eu tinha, e sabe, minha célula viva era toda segunda-feira à noite. Célula viva. Ó. Ô, pastor, você só perdia por causa do Fluminense, né? Qual? Lá no Rio Grande, você só perdia por causa do Fluminense, né? Só por isso. Veja bem, você pode usar o método que você achar melhor, que vai funcionar na tua igreja, mas nunca mude o conteúdo. A gente precisa discipular as pessoas. A ordem de Jesus foi discipular as pessoas. Pensa bem nisso,
Tá ok? Aí de novo. Vocês vão tomar uma overdose de Lutero hoje. As boas obras não tornam o bom um homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal o homem, mas o homem mau pratica obras más. Com quem? Era esse o nome que eu queria. Aí viu quem ele citou? Viu? É Tiago Brunet. Era esse que eu queria. Você falou Tiago Brunet, eu lembrei. Ô, Luizão, você que é da geração do Lucas, qual é o guru dele? Rapaz. Então veja. Essa frase do Lutero é muito importante. As boas obras não tornam um bom homem, mas o homem bom pratica boas obras. Porque na teologia de Lutero, as boas obras não tornam um homem bom, porque o homem sempre que não é convertido, ele está nas trevas. Então toda obra que o homem nas trevas produz é obra má, mesmo que vai beneficiar alguém. Mas o ponto de partida da obra é má. Mas todo cristão, porque é bom, pratica coisas boas, porque o coração dele está cheio do Espírito Santo. Essa é. Os outros não concordam, mas a intenção. Exatamente, perfeito. O que eles precisam? Ouvir a palavra que está em seus corações. Ouvir essa palavra, falar essa palavra para encontrar a verdadeira justiça, a justiça da fé. Não precisamos fazer Jesus descer do céu novamente e explicá-la. E não precisamos fazer Jesus vir sobre o mar, o abismo da morte e voltar à vida para explicá-la para nós. Por quê? Porque é simples, é uma questão de fé. Já está aí, está no teu coração. Temos a palavra da pregação do Evangelho em nossos corações. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, em sua boca, em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos pregando. Para ganhar a verdadeira justiça, precisamos simplesmente ouvir essa palavra, falar ou pensar essa palavra e fazer essa palavra de fé que Paulo está pregando. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele já fez tudo, essa palavra está no seu coração, você tem que crer nisso e confessar isso. Jesus Cristo é meu Senhor. Essa é a palavra. É isso que Paulo está dizendo. Então não adianta o judeu na lei querer fazer coisas boas, ou através das obras de Moisés, ou da lei de Moisés, para alcançar, porque a palavra, ela só precisa ser confessada, já está aí, não precisa subir ao céu, não precisa descer ao inferno, a palavra já está no seu coração. Agora, o duro, sabe o que é? É o cara morrer, sem confessar, está condenado ao inferno, e vai ser condenado ao inferno com a palavra dentro dele. Vocês conhecem aquela história? Atenção, Newton, essa é para você. Havia um certo mendigo que estava sentado numa pedra e ali, na porta da cidade, aquele mendigo pedia esmola para todos os viajantes que chegavam ali. E aquele mendigo era famoso, ele se tornou um símbolo da cidade. Todo mundo que chegava na cidade ou saía da cidade, o mendigo sentado na pedra pedia esmola. E as pessoas davam esmola para ele. Até que um dia esse mendigo morreu. Aí todo mundo falou, não, fulano morreu, o mendigo morreu, e agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que sepultar ele. Mas onde que a gente vai sepultar ele? Alguém falou, não, já que ele passou a vida toda sentado nessa pedra, vamos remover a pedra e vamos abrir uma cova, vamos colocar ele e colocamos a pedra em cima de novo. Vai ser o túmulo dele. Ótima ideia, todo mundo gostou. Quando removeram a pedra e começaram a cavar, foi descoberto tesouros incríveis, joias, pérolas preciosas, tesouro de todas as ordens. E a grande ironia da história é, o homem passou a vida inteira pedindo esmola, sentado num tesouro. Em outras palavras, pessoas são perecidos no inferno quando a palavra estava sempre dentro.
Por que eu não falei isso? Por que eu não confessei? Por que eu me ceguei para isso e fiquei fazendo coisas quando o meio estava já dentro de mim? A oportunidade de escapar desse lugar estava não próximo de mim, estava dentro de mim. Porque é isso que Paulo está dizendo. A palavra de Deus está dentro. Você só precisa ter fé e confessar. Que coisa impressionante. O maior tesouro que um homem tem é Cristo dentro dele. Ele só precisa confessar. O maior tesouro que um homem tem é aqui, viu, Li? É desse jeito, viu? Faltou ilustração ali no desenho. O cara do tubarão, rapaz. Você é o Newton Tubarão, rapaz. Ó, eu vou mandar uma pedra de um cara sentado em cima só para você. Acreditar no coração é acreditar com todo o ser. Lembra que coração para o judeu, o que era? Coração era mente. Acreditar no coração é acreditar com todo o ser, porque na cultura judaica, a mente controlava o ser. Provérbios 4, 23, famoso Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele não está falando do coração. O coração que a gente tem como na nossa latinidade é a sede da alma. Para o judeu, não. Coração para o judeu era a mente. Guarde a mente. Medita na sua palavra, porque a meditação é uma obra da mente. Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar. Não é o coração um sentimento, é o coração mente. Jesus disse que é do coração que procede os maus desígnios, mas não é o coração alma, é o coração mente. O homem peca porque ele produz na mente. Ele fala o que está cheio? A mente. Essa é a cultura judaica. Mente é o que conduz a vida. E é verdade, não é só uma questão de cultura judaica. Eu acredito que é uma cultura universal. Se você quer perder a batalha, perde na mente. Se você perdeu na mente, perdeu a batalha toda. Acabou. Se você ganha na mente, aí é por isso que o provérbio vai dizer, né? Do coração procede as fontes da vida. A fé é mente, né? Exato, a fé é mente. Então Paulo vai dizer, se com teu coração crer, ou seja, é um crer não aleatório, não é um crer de fideísmo, não é um crer de vamos ver se vai dar certo. Você sabe o que está acontecendo. Então, quando fala assim, se com tua boca confessares e com teu coração crer, ele está dizendo o seguinte, é um crer sabendo o que está crendo, não é um crer assim porque alguém falou, você sabe o que é. Né? O que o coração acredita, a boca confessa. É impressionante, gente, impressionante, porque a boca só fala o que a mente projeta. Não é o coração isso aqui, é a mente. A boca fala o que a mente já produziu. Você não produz o que o teu coração... Você produz o que a mente... Você só fala o que a mente produziu. E eu encho a mente com o que eu vejo e ouço. Exatamente, os 5 sentidos. Fala, Lucas. Não, Lucas 6,45. Pode ler lá. O que eu falei? A boca fala o que o coração pensa, ou esse que está se referindo. Agora, sentimento para o judeu, qual era? As vísceras. Então, por isso que o Cantares vai dizer que ele amava ela não com o coração. Eu te amo com o meu fígado, eu te amo com as minhas tripas. Eu te amo com as minhas vísceras, eu te amo com todo o meu estômago. Então o cara chegar e dizer assim, ô meu amor, eu te amo com todo o meu estômago, com toda a minha bilis. Veja, e não era só uma cultura judaica, não. O Hipócrates,
que foi? Ele já fez uma declaraçãozinha, né, Delma? O Hipócrates, ele é reconhecido como quem, Sérgio? Hipócrates, pai da medicina. Hã? Pai da medicina. Ele foi que começou com os 4 temperamentos. Sabiam disso? Não, Hipócrates. Aí nós temos 4 temperamentos. Quais são? Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Ó, o cara descobriu isso aqui 500 anos antes de Cristo. Sabe qual foi o meio que ele chegou a essa teoria? Elemento. A bilis, o fel. Exatamente. O cara era fantástico. Eu acredito que Hipócrates era um homem de Deus, mesmo pagão. Porque nenhum homem pode ter nenhuma sabedoria se do céu não lhe for dada. Os calvinistas chamam de graça comum, que aí eu concordo. Eu só não concordo com graça especial, aí eu não concordo. Mas graça comum eu concordo. Então veja, a cultura antiga tinha como a bilis a sede das emoções. E tinha a mente como coração ou a fonte da vida. Então, nós devemos ser regidos pela fonte da vida e não pela sede das emoções. Quem pode confiar nas emoções? Quem estabelece a sua vida em emoções? É a casa na areia. Casa na rocha. Fala, a casa na rocha é em Moarama, meu. Fala, Marcos. Quem inventou essa ideia, então, de coração? Se os judeus já disseram que é a nossa mente. Não, na verdade, quem começou isso foram os poetas latinos, principalmente os italianos. Os italianos foram fera. Então, os poetas italianos, por serem latinos, e nós temos herança latina, a nossa cultura é latina, a nossa comida é latina, o nosso idioma é latino. Então, isso passa para nós. Então, quem começou foram os poetas, os oradores romanos, aquela massa influenciadora. Então, tem tudo a ver com Mateus 5,8, né? Meio que romano ali. O que diz lá? Bem-aventurados limpos de coração. Exatamente, tem tudo a ver. Bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque o cara que tem mente sã, a vida dele é tranquila. Tá? Ele vai entender melhor Deus. Segundo Jacques Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau. Cuidado ao citar esse cara. O idioma, né, a linguística, tem muito a ver com o relevo do local. Sim. A temperatura e o clima. Sim, sim. Mas ele já repetiu que o Hipócrates tinha dito isso. Uhum. Hipócrates vai mais, ele fala vento, temperatura, comida. Entendeu? Continuando. A crença é principalmente, preste atenção aqui, doutora Leia, a crença é principalmente um modo de pensar, não de emocionar. Então a fé é um produto racional, não é um produto emocional. Por isso que você vê pessoas que começam bem a fé cristã, mas logo depois, porque começou a estabelecer a sua fé na emoção, e não uma coisa lúcida, pensada, como Jesus disse, meça o custo, pense bem em me seguir. Aí o camarada compra um carro, você sabe que o brasileiro ele é fisgado pelo olhar.
com qualquer coisa da vida, fisgado pelo ar. Ele olha um carro bonito, né, Luiz? O cara olha um carro bonito, toda a vida, tal. Mas o valor está lá em cima. Não, ele vai parcelar. Daí o banco dá uma Bíblia para ele, né? Que aquilo não é nem carnê, é uma Bíblia. Aí o camarada está tão eufórico, o carro. Aí o duro é o seguinte, ele vai... Não, escuta, não, pior, ele quer esnobar o cunhado dele. Que, não sei porquê, mas a turma fala muito de cunhado que não presta, né? Mas aí ele quer esnobar o cunhado dele. Aí ele vai mostrar o carro para o cunhado. Aí ele chega aqui, cunhado, o carro que eu comprei. O cunhado olha, sabe como é que o brasileiro olha o carro, né? Olha e tal, abaixa, tal, abre o porta-mala. E ele está todo orgulhoso. Aí o cunhado dá uma volta, abre o motor, abre aquela coisa que está brilhando. Rapaz, que carrão é, cara, viu? Viu, cunhado? Carrão que eu comprei? Ah, você pagou quanto? Ah, eu paguei, sei lá, 200 mil. Rapaz, se você tivesse falado comigo, sem contar por metade do preço, acabou com o cara, né? Acabou com a alegria. O cunhado, por isso que o cunhado não é fácil, né? Aí quando vem a primeira parcela, vem a segunda parcela, na terceira, com a cicatriz, ele já não tem, começa a lembrar do cunhado, o carro já não é tão bonito mais, porque ele fez uma decisão emocional. Percebe? Coração no Novo Testamento não são emoções, mas o ser inteiro. Mente, emoção, vontade. A vontade nossa tem que se originar na mente, não originar no que nós chamamos de coração. Agora não. Agora as duas mãos do coração. Agora as duas mãos do coração. Não basta uma mão, uma mão é de Lutero. Essa aqui é sagrada. Quem foi? Aham. Isso foi combinado, hein, pastor? Viu? Não, aí é para acabar com a aula. Aliás, está até acabando, já está acabando. A confissão externa deriva de uma profunda convicção interna. Homologeo, lá de confessar, tem fortes conotações legais. Como um termo judicial, a palavra indica a declaração vinculativa e pública que estabelece um relacionamento com força legal. Uma pessoa pode confessar uma acusação no tribunal e assim reconhecer abertamente a culpa. É a mesma palavra que se usa num tribunal, dizer, eu confesso que matei, eu confesso que eu roubei. Então, no grego, homologel, que daí temos a palavra homologar, é um termo que tem fortes conotações legais. O apóstolo Paulo pega um termo jurídico, extremamente jurídico, e diz, você quer saber como é que você vai ser salvo? Homologel. É uma confissão pública. É uma confissão inerrante. É uma confissão que eu não tenho como negar um fato, sabe? Camarada matou mesmo, ou roubou, tem câmeras de segurança, tem gravações, tem vídeo, tem tudo. Aí o camarada chega e fala assim, não, eu tenho que confessar mesmo, fui eu que matei, ou fui eu que roubei. Porque as provas são evidentes para ele negar. E essa é a palavra no grego. Você olha o que está ao seu redor, é evidente que eu não posso me salvar a mim mesmo. Eu preciso de confessar. Confissão é uma entrega. Confissão é algo que a pessoa faz sem reserva. Confissão é... Eu vou sentir até paz em confessar, porque as evidências estão aqui. É isso mesmo, eu que matei. Agora, eu posso me justificar. Mas a confissão é inegável. Os irmãos estão entendendo? Aí ele vai dizer, se com a tua boca... Não, perdão, se no coração crê. Coração, mente, eu creio que Cristo me salva. E com tua boca,
Ou seja, é uma entrega sem reserva. Eu não tenho como ir contra o que está acontecendo aqui. Entendeu bem, Sofia? Ficou bem claro para vocês esse versículo? Não tem como negar isso aí. Aí no versículo, ó, namoro vocês fazem em casa, tá? Esse Hipócrates aí era um médico, né? Isso, Hipócrates. O cara aí, ele que colocou a epilepsia como doença. Como doença. Não como doença sagrada. Exatamente. Trata-se como demônio antigamente. É verdade. Até um demônio, exatamente. Até o século XIX. Aí o Hipócrates falou isso lá no século V a.C. e perdurou por muito tempo. Depois, quando o catolicismo entrou em ação, o catolicismo cooptou a ciência. O catolicismo cooptou a ciência. Ninguém pode ser cientista, porque Deus está sobre tudo e usando a imagem de Deus errada. Só no século XIX que doenças psicossomáticas foram tratadas como doença. As doenças, né, com um homem chamado Pinel. Dr. Pinel foi ele era o que hoje seria quem trabalha com neurologia. Ele disse, isso não tem nada a ver com demônio, isso aí é um problema físico. Aí o Dr. Pinel foi o primeiro cara, o Dr. Pinel foi o primeiro homem que construiu um sanatório para tratar só de pessoa. Por isso que o pessoal fala transtorno mental. Por isso que a gente fala, fulano está Pinel. Por causa do Pinel. Né? Rapaz, CETEL é cultura, rapaz. Não é só teologia não, rapaz. CETEL é cultura. Não é isso aí, doutora Lé? Casa da Rocha. Muito bem. Olha lá o que diz o versículo 9. Diz assim, ó. Quem? É também? Você está escondendo o leite, né? Olha lá. Quietinha no cantinho dela, só fazendo as anotações, traçando o perfil psicológico do Newton, traçando... A Léa traça o perfil de uns e a Lari traça o perfil de outros, né? Do Sidney. Né? Mas, ó, eu acho que os caras mais aqui, que traçam perfil aqui, que dão um nó na cabeça delas, é o Luiz, é o Newton, é o Sidney, o Raulzão, que não está aqui, Calixto. Viu, Calixto? Cuidado que você fala aí, rapaz. Olha lá, tá lá, tudo anotadinho. Nas Escrituras, nome resume concisamente tudo que uma pessoa é, na Bíblia. Todo o caráter de uma pessoa está de alguma forma implícito nesse nome. Não te chamarás mais Jacó, e sim? Porque houve uma conversão, né? Presta atenção. E assim não é surpreendente que Deus tenha se certificado de que o Salvador recebeu um nome que descreve mais clara e lindamente seu propósito de se tornar um homem. Ele dará à luz, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1:21. Paulo cita literalmente Joel 2:32, também citado por Pedro em seu ousado sermão de Pentecoste aos judeus, para provar que essa salvação está aberta a todos. Então, o nome de Jesus está atrelado ao seu caráter. Por exemplo, quem começou com essa cultura? Ahá! Você sabe que o judeu fazia isso, não é? O judeu fazia isso. Colocava nomes santos dos filhos na intenção de que esse nome santo vai ser você. Nem sempre funcionou assim, né? Davi colocou o nome do filho dele de Absalom, pai da paz. Não funcionou, né? Botou o nome do outro filho, Adonias, que é Adoni, que é consagrado ao Senhor. Então, às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas, quem começou a usar nome com a pessoa
com o caráter dela, quem começou com isso? Não. Foi Adão. Quando lá no jardim houve a desgraceira toda, aí Deus fala para a serpente que o semente da mulher vai destruir você. Adão, mais do que rapidamente, chegou para ela e disse, vou te chamar de Eva. Aí, todas as vezes que Adão chamava Eva, ele sempre estava lembrando a ela que havia esperança. E a esperança vinha dela. Então começa ali. E dali vem de Adão, vem dos seus filhos. O nome tem o seu sentido, atrelado à personalidade. Então essa cultura foi muito forte. O José tem 2 filhos. Como é que ele chama os filhos dele? Efraim e Manassés. Por quê? É bonito esse nome? Não. Efraim. Efraim significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Manassés significa fez-me esquecer. Ou em outras palavras, os filhos dele, toda vez que ele chamava, Efraim, vem cá, Manassés, vai lá. Ele estava lembrando a cura que Deus efetuou na vida dele. Tanto na vida da família, porque ele veio doente da família, quanto ficou doente no Egito. Então, os 2 polos da vida de José, em casa e no Egito, os filhos dele representavam a vitória que Deus tinha dado para ele. Então, essa é uma questão que começa com Adão. O nome do Terra significa guerreiro famoso. Nossa. Meu coração agora disparou. É isso mesmo. Eu falei que esse nível da aula ia 9,5. Com esta... Pastor, a esposa quer falar, ela tem primazia. Não, o certificado do Calixto vai vir com um pet, é assim agora, né? Vai vir com um pet dourado. Depois dessa fala dele, a nossa aula está temporariamente interrompida porque o professor está numa avalanche de emoções.